É um prazer muito grande estar trabalhando com uma organização, e eu gosto sempre de trabalhar com organizações que têm esse perfil de interesse em aprender, em fazer melhor o que está fazendo. E interesse genuíno, né? Não somente de maquiagem, né? De dizer, bom, vamos fazer propaganda aqui do que a gente está fazendo, dos resultados que a gente tem, né? Mas realmente, assim, a vida da gente e qualquer organização que você tem aí mesmo no campo privado, né? Quer dizer, sabe que cometer erro é onde você mais aprende, né? Então, assim, não ter medo de aprender, então criar um clima desse de usar a avaliação como um processo de aprendizagem e de desenvolvimento, me deixa muito estimulado. Então, quando a Bia me convidou para participar aqui e fazer esse trabalho com vocês, eu fiquei muito feliz. E o que eu quero trazer para vocês é um conhecimento assim que eu venho desenvolvendo nos últimos anos com alguns colegas aí fora do Brasil, aqui dentro do Brasil, mas em cima de uma perspectiva de fazer um processo avaliativo que efetivamente seja válido, seja útil e seja relevante para o que a gente está fazendo. Talvez vários de vocês aqui já devam ter passado pela frustração que eu já passei pessoalmente, de olhar para um relatório de avaliação com muita informação, até com qualidade técnica, assim, sobre vários indicadores, sobre várias coisas, e você lia, e você lia, e você lia, e ficava angustiado porque não chegava a conclusões, né? Você não conseguia chegar no final e dizer, bom, mas e aí, o que eu estou fazendo é bom, é mais ou menos, é ruim, uma parte que é boa, onde é que eu posso avançar, quão importante isso é para o campo que eu estou atuando. Então, em cima disso, a gente começou a ter uma perspectiva de como você tornar a avaliação efetivamente um processo relevante para as organizações. E aí hoje, o que eu queria trazer para vocês, basicamente 3 mensagens nessa apresentação aqui, né? Primeiro, de que a avaliação vai além do que a aplicação simples de métodos científicos, né? Não, assim, tem, claro, interseções com a pesquisa muito fortes, mas a avaliação é essencialmente você trazer respostas consistentes a perguntas importantes. Mesmo que você tenha assim, algumas dúvidas, esteja um pouco obscuro, mas essa é a essência da avaliação, o que é diferente. E outra coisa, né? Normalmente a gente tende a querer medir, né? Assim, é coisa. Um amigo falou uma vez nessa coisa de indicadores, né? Só se fala de indicadores. Podia até fazer uma igreja de indicadores que você ia ter milhões de fiéis aí. Mas assim, indicadores são importantes e às vezes você tende a querer medir as coisas que são passíveis de medir com precisão, mas em muitas ocasiões o que você consegue medir não é o importante que você quer medir, né? Então, assim, como é que você lida com essa insegurança e essa inconstância, mas tenta agarrar o que é realmente essencial e importante para o que você está fazendo. E finalmente, assim, de dizer que as avaliações relevantes, ela tem que ser simples, né? Quer dizer, elas têm que trazer uma mensagem que a pessoa bata o olho e diga, bom, realmente eu consigo entender, assim, eu consigo perceber o que você está falando e as conclusões avaliativas fazem sentido. Mas não é simplista, né? Não é assim, eu tive um tanto aumento no score em tal teste de não sei o quê, né? Quer dizer, mas você trazer todo o arcabouço complexo que você tem de informações quantitativas, qualitativas, né? Quer dizer, esse mix e realmente poder chegar a essas conclusões avaliativas de forma consistente. Então, uma avaliação relevante, ela é pertinente, né? Quer dizer, ela está focada no que é importante realmente. Ela tem que trazer informações que vão ser úteis para a tomada de decisão e, de alguma maneira, está conectada para contribuir e influenciar o que está sendo trabalhado ali, o que está sendo visto nesse projeto, programa, ação, material educativo, enfim, você pode avaliar em qualquer nível, né? E também que leve a você a tomar decisões, né? Quer dizer, que você possa, baseado nessa avaliação,
poder dizer, puxa, eu preciso melhorar aqui, ou ampliar ali, ou diminuir o que eu estou fazendo aqui, ou até repensar completamente essa minha ação. Porque as avaliações que são pouco relevantes, normalmente você parte direto assim para pensar em medir. O que eu quero medir? O que eu posso medir? Que indicador que eu vou fazer? Que indicador que eu vou olhar? Mas antes de ter uma perspectiva mais estratégica e se perguntar o que realmente é importante que eu preciso saber sobre essa ação. Então, quer dizer, quando você passa direto para a medição, você se perde, né? Você fica com um propósito meio vago, querendo seguir aqueles indicadores, mas no final das contas, mas o que você está querendo responder enquanto pergunta avaliativa? Envolve poucas pessoas, né? Quer dizer, ou envolve as pessoas erradas nesse processo avaliativo. Então você tem que ter um envolvimento, é essencial que você tenha um processo de envolvimento das pessoas, mas envolvimento inteligente. Fazer perguntas também que são baseadas em descrição, e a gente vai falar um pouco mais adiante, quer dizer, e não perguntas avaliativas, né? Então, que geram a responder, bom, o meu desempenho foi tal, né? Mas não refletir, bom, quão importante foi esse desempenho que eu tive. Nenhum e daí, né? Quer dizer, não leva a conclusão avaliativa, né? Quer dizer, você fica nessa de dizer, bom, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e no fundo você precisa, o que você quer chegar é dizer, bom, e daí? O que mudou? O que aconteceu? E não gera ideias para ação, né? Para você fazer alguma coisa, tomar decisão em relação a isso. Então, assim, a gente montou, e aí tem um trabalho grande de pessoas da Jane Davidson, que é uma colega da Nova Zelândia, do Michael Scriven, que é um colega americano, e a gente tem pensado que são 6 passos, assim, elementos chaves num processo avaliativo que você precisa considerar. O primeiro é ter um propósito claro, né? Você entender exatamente o tipo de informação que você precisa, quem precisa dessa informação quando. Depois tem o envolvimento inteligente, onde é que você vai precisar envolver as pessoas da equipe, ou especialistas, ou pessoas do campo, beneficiários do projeto, ou impactados pelo projeto em alguns momentos da avaliação, seja na formulação de pergunta, ou pensar em estratégia de coleta de dado, ou na interpretação e discussão dos resultados. Depois ter perguntas importantes, né? Não aquele monte de pergunta que a gente, né? A lista de supermercado de pergunta, né? Que a gente faz. Eu quero saber isso tudo, já que eu estou fazendo esse processo, então eu quero saber isso, e faz aquela lista enorme. Não, você precisa ter perguntas estratégicas e importantes, que efetivamente vão ser usadas para a tomada de decisão que vocês precisam tomar. E depois ter uma forma de responder essas perguntas importantes de forma clara, né? E como é que a gente faz isso? Tem várias estratégias, e a gente vai discutir mais adiante, mas as rubricas avaliativas são uma estratégia importante que podem ajudar a gente. E depois gerar relatórios que sejam sucintos, né? Quer dizer, que não sejam aquela tese acadêmica de 100 páginas, 200 páginas, que você fica lendo com todas as tabelas e todos os resultados de cada item de pergunta de questionário para cada um dos diferentes tipos de entrevistados, né? Mas ser coisas que vão diretamente responder a sua pergunta avaliativa, né? O que eu queria saber e o que eu aprendi com isso, e está ali nas suas 20 páginas, 30 páginas, sei lá, se for muito complexo o negócio. E no final você tem um processo que gere, assim, que em respondendo as perguntas avaliativas de forma consistente e de forma direta, você consiga ajudar as pessoas a tomarem ação para melhorar o que estão fazendo. E aí eu vou falar rapidamente, quer dizer, eu já mencionei, quer dizer, nessa questão do esclarecimento de propósito, né? Você precisa entender exatamente quais são as pessoas-chave. Claro que se você olhar para uma avaliação e pensar, você pode chegar numa lista aí de uns 10, 15 pessoas que são interessadas por essa avaliação, né? Mas quais são aí os 3 grupos que têm realmente interesse genuíno e que vão poder fazer alguma coisa com essa avaliação? Então, o que essas pessoas precisam saber? Com que propósito, né? Por que elas vão querer esse tipo de informação? Quando que elas precisam dessa informação, né? Porque não adianta chegar uma informação 1 ano depois ou 6 meses depois do momento de tomada
de decisão que você tinha, e aí já se foi o tempo todo. E em que nível de certeza, né? Porque em alguns momentos você precisa, sei lá, né? É um programa muito complexo e tem assim uma visibilidade política muito grande, então eu preciso fazer um estudo muito mais sofisticado aqui. Então eu preciso gastar um pouco mais de tempo, aí eu preciso investir mais, né? Outros, assim, eu estou confortável com um nível de incerteza aí, mas que eu consiga chegar aí nos, sei lá, 70%, 80% de certeza já está ótimo. Eu já consigo tomar minha decisão por causa do meu tempo. E aí, quer dizer, os usos, né, que você pode fazer do processo avaliativo, que essas pessoas vão ser tanto para melhorar processos, tomar decisões estratégicas, desenhar novos programas, né? Quantas vezes, e aqui vocês, né, fazem vários programas ou várias edições do mesmo programa que podem, né, quer dizer, você podem se inspirar por um processo avaliativo para fazer de maneira diferente numa outra vez, né? E às vezes até para criar capacitação dentro da própria organização, né? Às vezes eu já tive algumas experiências onde a própria avaliação foi um processo de capacitação da equipe para ela aprender mais sobre o assunto e melhorar a prática. O envolvimento, né? Então aí você precisa identificar, né? Quer dizer, não é uma questão de envolver todo mundo o tempo todo, porque isso não é viável e não é desejável, né? Quer dizer, um envolvimento inteligente. Quem que eu preciso, assim? Que conhecimento, né? O que eu preciso do cérebro de algumas pessoas para me ajudar aqui no conteúdo dessa avaliação, para identificar o que é importante, essencial aqui. Ou quem são as pessoas que vão me ajudar a abrir portas no momento de identificar quais são as fontes de informação e os lugares e as estratégias aonde coletar essa informação. Então eu preciso identificar quem são esses grupos que a gente chama de stakeholders e aonde envolvê-los em que momento. Não é o tempo todo, né? Enfim, aqui acho que aqui não precisa mencionar nada não, mas aqui, assim, envolver pessoas é essencial para garantir a validade da avaliação, no sentido de que se você não tem as pessoas com conhecimento concreto sobre o assunto, né, você vai estar atirando em lugar errado, né? Então você precisa as pessoas estarem ali. Vão dar credibilidade a você, porque se está faltando alguém, né, dar uma informação essencial ali ou participar de alguma maneira do processo, né? As pessoas podem dizer, bom, mas se fulano, cicrano, se aquele grupo não participou em algum momento desse processo avaliativo, então eu já posso, né, ficar meio desconfiado do resultado, né? Em alguns momentos, né, tem uma questão de justiça, né? Em alguns contextos isso se aplica, porque muitas vezes, né, assim, tem grupos que são constantemente excluídos de processos no geral, e aí podem ser desde por questões socioeconômicas ou questões de minorias dentro do grupo. E em algum momento, né, você pode usar a avaliação como um processo de inclusão dessas pessoas também. Se você inclui as pessoas que vão estar tomando a decisão em momentos adequados, você vai garantir o uso no futuro dessa avaliação. E uma questão a se considerar também, que é o custo, né? Quer dizer, envolver essas pessoas às vezes facilita, mas tem que ser aquele envolvimento inteligente, né? Porque tem um custo de tempo das pessoas e tempo de elasticidade e de duração de um processo. Um outro ponto importantíssimo, que aí a gente já está no nosso terceiro item, que são as perguntas avaliativas, né? As perguntas que vão estar orientando o nosso processo avaliativo, né? Então eu mencionei para vocês, né? Quer dizer, que a essência da avaliação é apresentar respostas bem fundamentadas a perguntas importantes. Isso é a essência de um processo avaliativo. E tem um estatístico, John Tukey, que ele fala uma questão muito importante, né? Quando a gente já pensando naquelas questões de medir o que é passível de medir, né? Então ele diz que muitas vezes é melhor você ter uma resposta aproximada para a pergunta certa do que uma resposta exata e precisa para a pergunta errada.
que sempre pode ser feito assim de maneira bem precisa, né? E isso a gente tem que aprender muito, né? Porque a tendência nossa é dizer, bom, mas eu não consigo medir isso, então eu não posso falar nada sobre isso, né? Então como é que eu faço? E aí, o que a gente diz é que num processo avaliativo, o importante é que você tenha um número relativamente pequeno de perguntas-chave que vão orientar todo o seu processo avaliativo. Claro que depois você pode ter subperguntas e questões específicas que você vai estar explorando, mas essas perguntas estratégicas, que aí vão, é um número mágico, né, de 5 a 9, ou até 10 em alguns casos, mas nesse campo aí, não muito mais nem muito menos que isso, mas essas perguntas precisam ser também explicitamente avaliativas e não perguntas descritivas como a gente tende a fazer sempre. Como, por exemplo, né, quantas pessoas receberam os serviços? E, na verdade, o que a gente quer saber é se a cobertura do programa foi adequada. Né? E a pergunta que a gente faz avaliativa é quantas pessoas receberam o serviço, ou então em que medida os resultados esperados foram atingidos. E, na verdade, o que você quer saber é quão relevantes foram os resultados, ou que valor esses resultados tiveram. Né? E tem essa coisa também de sempre, na minha prática é direto, né? Então eu quero que você avalie aqui se eu conseguir atingir os meus objetivos. E tem uma questão muito delicada nessa questão nesse campo de objetivos, que é, assim, pode ser que algumas vezes o seu objetivo tivesse muito aquém do que você poderia fazer, então você conseguiu atingir plenamente o objetivo, mas o objetivo era, assim, risível, ou não, ou você tinha um objetivo muito mais ambicioso, impossível de você chegar, e você fez um monte de avanço, super importante, provavelmente nenhuma outra pessoa, nenhum outro grupo ia conseguir chegar àquele avanço, mas não atingiu o seu objetivo. Então o primeiro que fez, né, colocou o objetivo dele aqui embaixo, atingiu, está ótimo, e o que colocou o objetivo lá em cima. E muitas vezes acontece questões inesperadas, né? Quantos de vocês aqui já viram, né, que tinha um objetivo específico assim para vocês atingirem, mas na verdade vocês atingiram outras coisas muito mais importantes do que aquilo que você tinha se proposto a fazer no início, né? Em qualquer processo social a gente sabe, né, quando envolve pessoas, tudo é sempre muito dinâmico, né? As energias aparecem, né? As oportunidades aparecem, os riscos, as dificuldades, e você vai trabalhando da maneira melhor que você pode. Então, se você, né, estabelece só e fica preso, né, ao seu objetivo e aos indicadores fechados que você pensou lá no início, você perde muitas vezes o que é importante. E aí eu tenho algumas outros exemplos assim de dificuldade que eu tive no campo, até de encontrar resultados, assim, ele atingiu o objetivo perfeitamente, mas produziu um efeito negativo péssimo, que aí você diz, puxa, realmente valeu a pena ter atingido esse objetivo, né? Rapidamente, num projeto no interior, esse de desenvolvimento rural, de redução de pobreza, então eles fizeram um trabalho todo para aumentar a produtividade de pequenos agricultores e conseguiram plenamente, e com uma técnica orgânica, enfim, muito interessante, mas aí o que aconteceu? Na hora da colheita eles precisavam muito de mão de obra e não tinha, né? E aí fizeram o quê? Começaram a tirar todos os filhos da escola, né? Todo mundo ajudar, e realmente no final estava incrível, né? Aumentou a renda, né? Aumentou assim, a qualidade da alimentação, aumentou a possibilidade de fazer melhorias na casa, nas coisas, né? Aprenderam uma metodologia nova de trabalhar, mas o filho está fora da escola. Enfim, essas e outras coisas. Mas, e assim, essa daqui, só para vocês terem uma ideia de pensar, né? Por exemplo, o programa foi implementado de acordo com o planejado. A gente entra naquela mesma questão. Será... essa é uma pergunta que vai gerar uma resposta descritiva, né? Vai dizer, bom, não, foi realizado com planejado. Planejado era isso, a gente conseguiu fazer isso. Beleza, mas na verdade o que você quer saber é se foi bem ou não implementado esse programa, né? E aí você vai pensar de uma maneira mais ampla, né? Menos apegada
a só o que você tinha se proposto, né? E mais avaliativa, que vai gerar uma resposta onde você vai ter que dizer, não, foi bom, foi mais ou menos, foi excelente, foi, puxa, muito aquém do que eu esperava. Porque assim, quando você parte de questões puramente descritivas, você fica parado no que é, né? Então o que é isso? Você tem aquele monte de descrição, mas você precisa chegar no e daí? Bom, e daí? Isso é importante? Isso é bom? Isso não é bom? Isso é mais ou menos? Então aqui você chega no avaliativo. E quando você responde a pergunta realmente avaliativa, essa resposta daqui vai poder te levar a uma ação. O que é que eu faço agora? Enquanto aquela primeira lá você fica, bom, eu consegui esse monte de coisa, bom, e daí, né? Quer dizer, como é que o que eu posso fazer aqui, né? Se foi bom, foi mais ou menos, onde é que eu fui melhor, onde é que eu fui pior. E aí, bom, tem assim, sempre uma listinha, aspectos, né, que são importantes você sempre levantar questões, né, sobre, então, por exemplo, sobre a relevância do programa, né? Muitas vezes você faz um programa que era necessário no início, mas hoje em dia já não é mais, ou o enfoque mudou no meio do caminho, né? Então você tem que repensar, bom, quão importante está atendendo realmente as necessidades do público que eu estava me propondo a atender, ou o próprio desenho, né? O desenho usou o conhecimento melhor que existia no momento, né? Quer dizer, está bem pensado para conseguir produzir os resultados que você estava se propondo. A implementação foi bem feita, o que tinha que ser feito foi feito da melhor maneira possível, dentro do tempo necessário, com os recursos que tinha disponíveis, né? Os impactos foram importantes. O que a gente aprende, né? O programa funcionou melhor para quem, né? Em que região, para que tipo de pessoas. Ele tem alguma possibilidade de sustentabilidade no futuro, ou já está sustentável, né? Valeu a pena investir esse dinheiro todo que a gente investiu nesse programa? Então, perguntas em termos de valor, né? Sinergia é um outro campo também interessante, né? O programa ele está contribuindo para outras ações que estão acontecendo, porque a gente nunca tá trabalhando sozinho, né? A gente tem sempre outros atores aí no campo atuando de maneira diferenciada. Então a gente precisa se perguntar, bom, a gente está contribuindo para isso daí ou está fazendo mais da mesma coisa e a diferença não está sendo tão grande assim?